Martinelli ontem completou 300 partidas com a camisa do Fluminense, né? Uma marca muito relevante. E a partir daí é natural, né, que cada vez mais se discuta qual é o lugar do Martinelli na história do Fluminense. Né? O Martinelli já é ídolo, ainda não, já é muito ídolo, né? Qual que é o potencial que ele tem, né, ainda para alcançar na história do clube. E aí, cara, eu vou aproveitar para fazer um tipo de vídeo que eu adoro, né? Que é falar de história do Fluminense, de falar de grandes jogadores da história do Fluminense. Porque é aquilo, vou aproveitar que a gente está falando do Martinelli, de um volante, para falar de grandes volantes da história do Fluminense, né? E aonde eu enxergo aí o Martinelli em relação a esses caras, né? Lógico que, porra, aqui é uma brincadeira, eu não gosto muito de entrar numa, não, isso aqui é melhor, esse que é o maior, né? Eu não acho muito sadia essa tendência que se tem hoje de, porra, não sei quem é o maior da história, não sei quem é melhor, é maior. Tudo a gente tem que classificar, isso aqui é melhor, isso aqui é maior. E, cara, às vezes só é diferente, né? E eu acho que o que falta muitas vezes, em vez de entrar numa de, porra, comparar isso e aquilo, é lembrar. Porque quando a gente pega a história de um clube como o Fluminense, vai ter muita gente, né, que foi importante, fez história e que muitas vezes não é lembrada o tanto quanto deveria, né? E toda vez que eu tenho a chance, eu gosto de tentar colocar um pouco de atenção em cima de caras que, porra, fizeram muito na história do clube, né? Quando a gente fala de ídolos de um clube grande, né, como o Fluminense, eu vejo isso sob 3 aspectos principais, né? Em primeiro lugar, tempo de clube. Para mim, é o mais relevante, né? Para mim, um ídolo se constrói com o tempo, né? O cara estar ali presente, jogando nas vitórias, nas derrotas. É assim que se constrói uma relação de um jogador com um clube, com uma camisa, com uma torcida, né? Para mim, é o mais importante. Outro aspecto relevante, né? Ainda mais quando a gente fala de um clube grande, né? Títulos, né? Um ídolo tem que ter títulos, só que é aquilo. Título não é uma conquista individual. Jogador nenhum conquista título sozinho, né? É uma coisa coletiva. Então, acho que quando a gente fala sobre títulos nesse tipo de discussão, a gente tem que sempre levar em conta a contribuição do jogador que a gente está falando aí para esses títulos, né? Não basta só ganhar. Porra, o Guga ganhou a Libertadores, ele é ídolo por causa disso, né? Para mim, nem fudendo, né, cara? O cara era reserva. Qual que foi a grande contribuição? Enfim, eu acho que a gente tem que sempre medir isso quando a gente fala em títulos, né? E o terceiro aspecto, né, é claro, é o desempenho, né? A gente está falando aqui de um jogador de futebol. Ele tem que jogar bem, né? Eu acho que é a principal coisa, né? Quando a gente fala de um jogador de futebol, é isso, né? Jogar futebol, né? Até aproveitando que, né, tem se falado muito aí de áreas e tal, eu acho que, porra, pra mim, né, o que é mais relevante num jogador não é a palavra dele, não é se ele é gente boa, não é se ele é maneiro, né? É ele jogar bola, né? É jogar futebol. Enfim, e é o que eu espero de um jogador. E se o jogador, cara, jogou muito e fez muito pelo clube, assim, eu sempre vou colocar isso, ó, muito em cima de outras coisas. Então vamos lá, né? Falando do Martinelli, né? O primeiro critério que eu estabeleci, tempo de clube. Pô, Martinelli já tem um tempo relevante de clube, né? Acho que ele estreia no profissional em 2020 e completou ontem, como eu disse, 300 jogos oficiais pelo Fluminense. Isso é uma marca bem importante, né? Ainda mais se a gente levar em conta que, porra, se a gente entrar nos 20 jogadores com mais partidas na história do Fluminense, para você chegar entre os 20, você precisa ali alcançar coisa de 330 e poucos jogos, né? Então, assim, o Martinelli está muito perto de chegar nessa marca, né? Ser um dos 20 jogadores com mais partidas na história do clube. Nesse ponto, eu acho importante a gente fazer uma ressalva, de qualquer forma.
né? Porque assim, hoje em dia se joga muito mais jogos oficiais do que se jogava no passado, né? No passado era diferente e a gente tem que respeitar o contexto do passado, né? Não dá pra gente olhar para o passado com os olhos de hoje em dia, né? A gente tem que considerar que no passado a gente tinha menos jogos oficiais e mais jogos amistosos, e que esses jogos amistosos eram muito relevantes, né? Hoje em dia a gente não dá importância nenhuma para jogo amistoso, porque realmente hoje em dia não importa jogo amistoso, mas no passado importava, né? Porra, muitas vezes eram as únicas oportunidades de confrontos aí, interestaduais, dependendo da época, e internacionais principalmente, né? As grandes excursões dos times pela Europa, de times da Europa aqui, né? Era algo muito relevante. Então, assim, a gente tem que considerar isso, né? Hoje, claro, a gente vai ter acesso muito mais aos números de jogos oficiais, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre levar em conta isso. Um jogador lá da década de 70, 80, tem 400 jogos oficiais, isso significa bem mais tempo de clube do que um jogador hoje ter 400 jogos oficiais. Porque, porra, hoje numa temporada tu consegue jogar mais de 70 jogos oficiais, mano. Que é uma loucura, né? Ano passado tu nem jogou 79 partidas oficiais em uma temporada, né? Então eu acho que isso favorece muito os jogadores de hoje em dia, né, cara? Eu acho que a gente tem que levar isso em conta também quando a gente compara as coisas. Mas de qualquer forma, né, independentemente disso, o Martinelli já alcançou um número de jogos bem relevante, tem um tempo de clube que sim, né, dá a ele uma condição de, porra, cara, está numa discussão de ídolo do clube, né? Títulos, Martinelli fez parte já, apesar de jovem, fez parte de uma geração histórica do Fluminense, né? Foi titular aí de um time campeão da Libertadores. Agora, se a gente for medir a contribuição do Martinelli nesses títulos desse time, dessa geração, a gente vai ver, né? A gente vai constatar que, porra, o Martinelli não era protagonista nesse time, não foi protagonista em nenhum desses títulos, né? O Martinelli ali cumpriu o seu papel e tal, mas não teve uma contribuição que realmente a gente vai colocá-lo ali de qualquer forma como ídolo a partir dessa contribuição dele em títulos importantes, né? E o último aspecto, né, que eu falei aqui, desempenho. Eu acho, cara, que o Martinelli sempre foi um bom jogador, né? Desde que ele estreia no profissional, sempre foi um bom jogador. Ele estreia dando para a torcida muita esperança, né? Eu mesmo era um cara que quando eu vi o Martinelli na Copa São Paulo de Juniores, cara, aquele time, aquela geração de ouro, né, que era chamada, o Martinelli foi um dos jogadores que mais me chamou a atenção, talvez até o que mais me chamou. Eu lembro que o Martinelli me encantava mais até do que o André no início, né? E aí ele estreia nos profissionais, antes até do André, né? E, porra, estreia muito bem, os primeiros jogos dele são muito bons, mas depois o crescimento dele não é linear, né? Ele não evolui da forma como a torcida esperava ali nos anos seguintes, né? Em algum momento ele é até, porra, criticado, cobrado, né? E eu acho, cara, que assim, é natural, né? É natural. Hoje eu vejo muita gente, como Martinelli era criticado, não sei o quê, como se fosse um absurdo, sendo que pra mim não era nenhum absurdo, né? Pra mim, a torcida tinha uma expectativa no jogador, ele não entregava essa expectativa, e eu acho que o Martinelli, em alguns momentos, ele tinha um lugar cativo no time que ele não fazia por merecer, né? Não fazia por merecer com o desempenho dele dentro de campo. Eu acho que principalmente ali em 2024, ele teve uma temporada ruim, né? Ele poderia sim ter pegado um banco durante aquela temporada. Só que aí, a partir do ano passado, principalmente a partir do Mundial de Clubes, ele começa a desabrochar, né? A gente sabe que cada jogador tem sua trajetória, tem seus momentos, né? E o Martinelli, ele vira uma chave ali naquele Mundial de Clubes, ganha uma confiança e começa a jogar num nível que é aquele nível que, porra, a gente esperava que ele fosse alcançar no início ali, quando ele começa nos profissionais do Fluminense. Começa a jogar muito bem. Ano passado, de uma maneira geral, fez uma temporada muito boa,
E eu acho que esse ano ele tem toda a condição de dar um salto, né? E de realmente figurar numa discussão de, porra, é um dos melhores volantes do Brasil. De repente, pleitear uma convocação para a seleção brasileira, né? Em algum momento. Eu acho que existe essa possibilidade. Ele começa o ano dando muitas esperanças de que vai dar esse salto, né? Porque ele começa muito bem essa temporada. Eu acho que ele virou um jogador... eu acho que a grande diferença, né? É que ele virou um jogador muito mais vertical. O Martinelli, em algum momento da carreira dele, era um cara meio burocrático demais. Eu acho que ele ganha muita confiança a partir do Mundial e começa, cara, a mostrar aquilo que ele é capaz, mano. Ele sempre mostrou que ele tinha um potencial ali técnico de fazer. Mas assim, voltando aqui à discussão, eu acho que o Martinelli, ele tá entregando um nível muito bom, mas é algo um pouco mais recente, né? Não que antes o Martinelli fosse ruim também, não é isso. Mas eu acho que quando a gente fala aqui numa discussão de ídolos, de grandes volantes da história, ele vai ficar atrás ainda no desempenho de muita gente. Eu acho que ele precisa comer mais arroz com feijão ali, conseguir jogar a bola de uma forma mais consistente para bater alguns dos jogadores aí que a gente vai falar nesse vídeo, que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que dá sim já para falar que o Martinelli é um ídolo, só que, claro, a gente sempre vai ter ali prateleiras, né? Quando a gente fala de volantes do Fluminense, eu acho que assim, para mim o grande volante da história do Fluminense é o Denilson, né? Um jogador ali que atuou no Fluminense na década de 60, até também ali meados da década de 70, conquistou vários títulos estaduais, venceu ali o torneio Roberto Gomes Pedrosa, né, o Brasileirão de 1970, foi um jogador que chegou a disputar a Copa do Mundo, disputou a Copa do Mundo em 66, e é um volante que tem 430 e poucos jogos pelo Fluminense, né? Então, assim, é um volante que tem tudo, né? Tem títulos, tem desempenho, né? Chegou à seleção numa época, né, em que era muito difícil, porque é aquilo também que a gente tem que ressaltar. No passado, você ser titular do Fluminense durante muito tempo era muito mais difícil do que é hoje em dia, né? Você tinha que ser um jogador da elite mundial para ser titular de um grande clube do Brasil, né, cara? Não é mais o caso hoje. E o Denilson, ele foi jogador de seleção, né? Ganhou muitos títulos pelo Fluminense e teve muito tempo de clube, né? Teve aí coisa de 10 anos de Fluminense, muitas partidas, realmente é um grande ídolo da história, um dos maiores volantes da história do Fluminense de forma incontestável, né? Outro volante muito importante na história do clube é o Carlos Alberto Pintinho, né? Pintinho fez parte da máquina tricolor, tem ali quase 400 jogos pelo clube, coisa de 380 e poucos, né? Chegou em algum momento a ser convocado para a seleção brasileira, não chegou a disputar Copa do Mundo, mas, porra, cara, o maluco era titular da máquina tricolor, né? Então, assim, o cara era um jogador de nível muito alto, conquistou títulos estaduais pelo Fluminense, na época que os estaduais tinham uma relevância muito grande, né? E tem ali um tempo de clube também muito relevante, né, cara, o Carlos Alberto Pintinho. Outro volante histórico do Fluminense é o Jandir, né, que fez parte ali daquela geração dos anos 80, tricampeão estadual, campeão do Campeonato Brasileiro em 1984, chegou a ser convocado também para a seleção brasileira, tem aí coisa de 320 e poucos jogos, então um volante que teve desempenho, foi para a seleção, teve tempo de clube, mais de 300 jogos, teve títulos, fez parte de uma geração muito vitoriosa. Eu acho que esses volantes aqui estão ainda numa prateleira bem destacada, né, cara? Um pouco abaixo desses caras, eu vejo alguns volantes que eu pude acompanhar, né, cara? Eu vejo, assim, o Diguinho, né? E aqui alguns até podem até rir um pouco, sei lá, porque o Diguinho virou um jogador meio folclórico, né? Eu acho que tem gente que se esquece que o Diguinho jogava muita bola. O Diguinho, em 2010, era um jogador essencial. O Diguinho era um dos melhores jogadores daquele time de 2010. O Diguinho se machuca na final da campanha e quase que o negócio vai por água abaixo.
porque ele era um dos principais jogadores daquele time. Ele tinha um papel ali naquele time de 2010, mano, que, porra, o Martinelli tá alcançando agora no time do Fluminense, né? Depois, lógico, o Diguinho cai e tal, o Jean chega e vira titular no lugar do Diguinho, mas, porra, é um jogador que tem coisa de 220 jogos pelo clube, uma marca, assim, também muito respeitável, títulos, né, bicampeão brasileiro, foi fundamental em um campeonato brasileiro que é de uma importância gigantesca, né, cara? Pra mim é sim um ídolo do clube, e eu acho ainda que o Martinelli ainda tem que comer arroz com feijão para chegar no patamar do Diguinho, né? Acho que o Martinelli tem tudo para chegar lá, mas eu acho que o Diguinho ele teve uma contribuição maior em um título muito relevante, que foi o Brasileirão de 2010. Num patamar parecido com o Diguinho, eu coloco o Jean, né? Um segundo volante de, porra, muita qualidade. Esse é até mais fácil de eu defender, porque realmente todo mundo via, né, a qualidade técnica do Jean. Foi um dos principais jogadores do Fluminense no Brasileirão de 2012, né, um dos melhores jogadores daquele Campeonato Brasileiro. Jogou demais, teve uma contribuição enorme para aquele título. Também teve ali coisa de 220 jogos. Se não me engano, o Diguinho e o Jean têm o mesmo número de jogos pelo clube, né? É uma coisa interessante, né? Mas tem uma longevidade, tem contribuição para título, né? E tem desempenho. O Jean chegou até a seleção brasileira, né, cara? Então é outro volante ali que é ídolo e tá num patamar ali importante, né? Que eu acho que o Martinelli ainda tem que galgar ali para chegar nele. E por fim, o André, cara. O próprio André, a dupla, né, histórica aí, André e Martinelli. Eu acho que o André ainda tá acima do Martinelli, né? Tem bem menos jogos, né? O André não chegou a completar 200 jogos pelo Fluminense, se eu não me engano. Coisa de 190 e tanto, né? Algo assim. Mas, porra, cara, o papel do André de protagonismo no time do Fluminense enquanto ele jogou, não tem comparação, né, cara? O André realmente era um dos protagonistas daquela geração. Para mim, o André foi o melhor jogador da final da Libertadores de 2023 e era um dos melhores jogadores daquele time, era o melhor volante do Brasil, né? Foi o melhor volante do Brasil durante algum tempo, né? Então, acho que se a gente pegar chegou à seleção brasileira, se a gente for pegar desempenho e contribuição para título, isso aí supera o que o Martinelli já tem mais quando a gente fala em longevidade na comparação com o André. Ainda vejo o André acima, né? Eu acho que o Martinelli ainda está um pouco abaixo desses três que eu citei agora, que estão numa prateleira também abaixo dos três primeiros que eu mencionei. Vou mencionar um último volante que eu acho que tem que ser citado e para mim é ídolo, né? Que é o Marcão, né? O Marcão, ele infelizmente ele faz parte de uma geração que não foi vencedora, como essas que eu citei, né, cara? O Marcão, ele consegue ali conquistar, né, o título estadual em 2005, ele faz até gol ali nas finais, né? Mas foi basicamente isso, né? Ganhou aquele Carioca de 2002, que foi no ano que também teve Rio-São Paulo, então não foi muito importante. Mas, cara, o Marcão teve ali coisa de 350 jogos pelo Fluminense, né? Foi um jogador que marcou, né? Marcou a época, teve muitas participações, né? Era um bom volante, né? Era um volante que tinha suas limitações, mas era um bom volante sim, né? E eu acho que, porra, cara, a longevidade dele, por mais que não tenha tantos títulos e um desempenho tão de encher os olhos, cara, eu acho que coloca assim, eu acho que sem somar tudo, dá para sim colocar o Marcão como um ídolo do Fluminense. E claro, né, tem ali toda a postura do Marcão, o que é o Marcão no Fluminense até hoje, né, realmente é uma figura, é uma bandeira do clube. E eu acho que o Martinelli, ele tá num patamar hoje que eu colocaria ali parecido com o do Marcão, né. Só que é aquilo, o Martinelli, porra, mano, tem muito tempo pela frente, né, ele tá numa posição, cara, em que, meu Deus, o cara, eu acho que o mercado dele na Europa ainda não é muito grande, né? É um jogador que tem condição de ficar muito tempo no Fluminense, mano, e superar muitas marcas, e superar muita gente que eu mencionei aqui nesse vídeo, né, cara? É um jogador que vamos torcer, né, para que ele continue nessa crescente, que ele faça esse ano um grande ano, que ele realmente exploda no cenário nacional, não saia do Fluminense, né, depois disso, mas que se firme cada vez mais como um ídolo do clube. É isso, galera. Saudações tricolores
Grande abraço, valeu!